voltar a esse lugar mais uma vez para ministrar a palavra. Eu não sei como você chegou aqui, como você reencontrou Jesus na sua vida. Mas quando eu tive um encontro com Jesus de novo, há 4 anos atrás, meu Deus, vocês não têm ideia de como eu estava. Quando eu canto músicas, quando eu subo para ministrar louvor com os meninos, eu canto músicas que falam sobre reconstrução, sobre restauração, sobre Jesus mudando as coisas no lugar. Isso me marca muito porque foi o que Deus fez na minha vida, sabe? Jesus Cristo um dia pegou um cara que rasgou a Bíblia de capa a capa, que foi viver uma vida de solteiro estando casado, conhecendo a palavra, e foi se envolver com toda sorte de besteira que você pode imaginar. E aí Deus trouxe esse cara para ser reconstruído. E não tem mérito nenhum em mim, porque tudo é para a honra dele. Porque se você for olhar para a nossa liderança toda, todos fomos reconstruídos. Todos os homens que hoje nos cobrem espiritualmente, os nossos pastores, passaram por um processo de reconstituição. Homens que as pessoas olhavam na rua e falavam: isso aí não vai dar nada. E olha quem eles são em Cristo hoje. E não tem mérito nenhum nisso, na gente, em nós, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E eu queria falar com vocês sobre descendo a casa do oleiro. Um texto conhecido que está em Jeremias 18. A gente vai ler de 1 a 6. Enquanto você folheia a sua Bíblia, te confesso que eu sinto falta do barulho de Bíblia. O aplicativo é bênção, mas trava a gente. Importante te dizer que o profeta Jeremias vinha de uma linhagem sacerdotal, filho de Ilquias, nasceu em Anatote. Um homem que, quando foi chamado por Deus, se achava pequeno demais, imaturo demais. Foi levantado num período onde reinaram 4 reis em Israel e Judá, para falar, para chamar o povo de volta para Jesus, para Deus. Ele pegou o declínio de um reino que tinha se afastado de Deus, apesar de todas as alianças que Deus tinha feito com o povo. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você chegou aqui se sentindo pequeno demais, quebrado demais, esse templo hoje é a casa do oleiro. E ele está às rodas trabalhando. E não importa a natureza do teu barro, se muito duro ou muito mole, ele é o oleiro. Ele sabe o que precisa ser mudado na tua estrutura, para que você se torne vaso de honra na presença de Deus. E quando esse dia chegar na tua vida, remeta a glória para quem tem glória. Remeta a honra para quem tem honra. Remeta a glória para o oleiro. Amém? O subtítulo já fala assim: o vaso nas boas mãos do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, em nome de Jesus, nos traz entendimento nesse momento, Deus, sobre tudo que Tu quer falar, Deus. Mantenha sobre nós a Tua Shekinah, Deus, o peso da Tua glória, Deus.
Trabalha, Deus. Trabalha nossos corações, nossa alma, nossos sentimentos, nosso corpo, no nosso físico, Deus. Trabalha o que tem que ser trabalhado, Deus. Seja oleiro nas nossas vidas hoje, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que será falado aqui, Pai. Porque eu creio, Deus, que seria apenas um instrumento, Deus, para falar o que tu quer falar a essa igreja, Deus. Eu te amo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Primeira coisa que me chama a atenção no livro, nessa passagem que nós vamos ler, é que Jeremias, ele era um profeta, vindo de uma casa de sacerdotes, um homem que conhecia Deus. E a primeira coisa que Deus faz, quando vai falar com Jeremias, especificamente sobre esses versículos, é tirar Jeremias da posição onde ele está e levar ele para outro lugar. A primeira coisa que ele faz para Jeremias é pedir posicionamento. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver no mesmo lugar, não haverá novidade de Deus para você. Enquanto você permanecer no mesmo lugar da mesmice, no mesmo lugar do tá bom aqui, com águas pelos teus artelhos, Deus não vai trazer o novo de Deus sobre a tua vida. Deus falou para o profeta, levanta-te, sai do teu lugar, desce a casa do oleiro. A casa do oleiro é lugar de transformação. A casa do oleiro é um lugar onde uma substância muito simples, uma matéria muito simples, que é o barro, que em si não tem valor nenhum, é moldada conforme o oleiro quer. E o interessante é que antes que o vaso fique pronto, o oleiro já sabe a forma, e já sabe o destino, e já sabe a serventia, e já sabe quanto tempo ele vai precisar para moldar. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós somos vasos na mão do Senhor. Por mais que você olhe para a sua vida hoje e fale assim, Deus, não tem nada em mim que sequer se pareça com um vaso. Creia, Ele está às rodas, trabalhando. E o oleiro trabalha em silêncio. Por mais que pareça que nada esteja acontecendo, o oleiro está trabalhando na sua vida e na minha nessa manhã. E tem trabalhado ao longo dos dias, e tem trabalhado desde que nós encontramos Jesus Cristo. E na olaria não tem barulho. Jesus Cristo, Ele fala no silêncio. E eu fico imaginando Jeremias quando chega à casa do oleiro e ele vê aquela cena do oleiro moldando barro, o tanque de barro, outras peças atrás, o forno, cheiro de barro, mãos sujas. Talvez um suor descendo, porque tem vaso que dá trabalho, né? O trabalho que eu dei para Jesus. Oh, meu Deus. E aí, eu falei no primeiro culto, eu sou fascinado por diálogos mudos. Porque Jesus Cristo, quando fala, Ele não precisa de palavra. Jesus Cristo pode falar no silêncio. Jesus Cristo pode falar num abraço. Quem nunca foi encontrado por Jesus em um abraço no encontro com Deus? Jesus Cristo pode falar numa atitude, num sorriso. Eu fico imaginando Jeremias chegando à casa do oleiro e vendo aquele homem simples, talvez, como Deus é simples, como Jesus é simples, as rodas trabalhando, assim como Eliseu e Elias, né? Elias chega para Eliseu, eles se olham, ele coloca a capa. Eliseu entende. Deixa eu só me despedir dos meus pais, queimar minhas juntas e seguir. E aí no meio desse diálogo mudo tem tanta coisa para Deus falar para a gente nessa manhã. Fascinado pelo que Deus faz. E ele vê o oleiro trabalhando aquele vaso sobre as rodas. E aquele vaso que começava a tomar forma, quebra. Quantas vezes nós nos quebramos? Quantas vezes quando a gente achava que encontrou o caminho, estou sendo discipulado, estou caminhando com Jesus, quebrei.
E aí a primeira sensação que a gente tem é realmente eu não presto. Eu nunca vou ser vaso. Deixa eu te falar uma coisa, na olaria do Senhor nada se perde. Não há desperdício na olaria. O que chega barro, sai vaso. O vaso que foi quebrado, sai vaso. A areia que chega antes de ser barro, vira vaso. Charamas. Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa o teu estágio do processo. Talvez nem barro você seja hoje. Talvez você esteja ali já pronto para ir para o forno. Talvez você já esteja saindo do forno. Todos nós seremos vasos na mão do oleiro. Mas o princípio desse versículo fala sobre quebrar-se. Quebrantar-se na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. E o primeiro convite que nós temos nessa noite, na verdade é o segundo, né? Porque o primeiro foi: levanta e sai do teu lugar. Sai da mesmice, sai do que tu vem fazendo. Desce. O segundo convite que Deus tem pra gente hoje é: quebrante-se. Deixa eu moldar. Deixa eu olhar para você e fazer o vaso que eu quero, não o que você acha que é. Se você olhasse para mim e para minha família 4 anos atrás, você nunca veria um vaso. Os pastores sabem do que eu estou falando. Meus discípulos sabem da minha história. Sabem da história da minha família. E aí você vê pessoas que um dia chegaram só os cacos de algo que um dia foi vaso, sendo recolocados na roda novamente. Não para fazer algo remendado, mas para fazer algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Até as partes suas que quebraram serão usadas para reconstruir algo novo na tua vida. Eu creio muito fortemente que as nossas cicatrizes apontam para os nossos chamados. Hoje eu e minha esposa ministramos para casais, somos discipuladores. E quase que invariavelmente as pessoas que chegam até nós têm uma história de vida parecida. Porque a cicatriz de um vaso quebrado hoje foi transformada e curada e apontou para um chamado. E hoje nós entendemos o propósito. E o mais gostoso disso tudo é que não tem mérito nenhum em mim, nela, nem nos nossos pastores. Porque tudo é dele, para ele. A honra é dele, a glória é dele. O convite aqui hoje é: quebrante-se na presença do Senhor. Deixe Deus te moldar. Às vezes o tocar de Deus na sua vida, o moldar dele vai doer. Talvez você tenha que repensar algumas coisas. Coisas que até então você tem carregado. Isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não me afasta de Deus. Não, isso aqui não interfere no meu relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ler a Bíblia com uma tesoura na mão. As coisas que estão nesse livro, de capa a capa, elas são inegociáveis. Não tem veja bem, não tem será. Venha viver o Evangelho, puro e simples. Deixa seus achismos lá fora. Ou melhor, entrega aqui, na cruz. Entrega na casa do oleiro. E deixa ele fazer algo novo na sua vida. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está te chamando hoje para se colocar sobre as rodas e se permitir ser moldado. Se teu barro é duro demais, tem água para te colocar na forma certa. Se teu barro é mole demais, tem areia para te fazer chegar no ponto certo. Ele é o oleiro, ele sabe o que você precisa.
E deixa eu te falar, essas coisinhas que você vem carregando, seus pecadinhos de estimação, deixa essa parte aqui comigo, isso não tem nada a ver. Tira isso da sua vida. Jesus Cristo te quer por inteiro. Ele quer você sem quartos escuros. Deus não refaz um vaso pela metade. Deus faz um vaso que se quebrou na mão dele. Um vaso inteiramente novo. Então hoje é dia de se posicionar. Eu não vou falar isso para ninguém específico, mas Deus está mandando falar, eu não vou segurar. Gostem ou não. Aquele vinhozinho que você toma com seus amigos, aquela cervejinha que você toma, isso precisa parar. Porque embora a Bíblia fale que o obreiro não pode ser dado ao muito vinho, Jesus Cristo, quando foi à cruz, não aceitou nada que o tirasse da sua consciência. E por mais que de repente você tomar uma taça de vinho, não mude nada em você, talvez esse seja o motivo da tua briga em casa com a tua esposa toda vez que você chega. Escolha a sua família. Porque os teus amigos lá fora, no dia que apertar a coisa, eles somem como sumiram da minha vida. E quem ficou foi a minha esposa. Se você ainda assiste coisas que você não deveria assistir, no seu computador, no seu celular, nos seus grupos de WhatsApp, com conteúdo sexual, tire isso da sua vida, porque isso está fazendo com que você enxergue uma forma distorcida de relacionamento sexual, que você não vai encontrar na sua esposa, porque a sua esposa não pensa sobre isso como você pensa, e isso é um puxão de orelha para os homens. A sua esposa não é a menina do filme. Sua esposa é para ser cuidada, tratada e amada. Honre sua esposa. Honre sua esposa. Que o seu leito seja santo, imaculado. Amém? Jesus pega e começa a fazer um vaso novo. E deixa eu te falar. Eu falei que as cicatrizes apontam para o nosso chamado e para o nosso destino e para o nosso propósito. Deus só vai te fazer cumprir o chamado e o propósito na sua vida quando as cicatrizes estiverem curadas. Leproso não cura leproso. Ao mesmo tempo que cura, contamina. Não funciona. Jesus Cristo quer fazer de você um vaso novo, curado. Hoje eu e minha esposa ministramos para casais porque fomos curados. Se eu fosse ministrar para casais sem ser curados, não daria certo. Jesus Cristo tem cura para você nessa manhã. Jesus Cristo está reconstruindo você. E deixa eu te falar uma coisa. Por mais que as pessoas olhem para você e falem assim, não vai dar nada, Jesus está às rodas falando, é vaso. Mas não tem cheiro de vaso, é vaso. Mas não tem forma de vaso, é vaso. Mas quebrou, é vaso. Jamais cantará mais. Você é vaso. Vaso de honra na mão do Senhor. Não importa como você chegou aqui, não importa a opinião do teu esposo, não importa a opinião da sua mãe, do seu pai, das pessoas que te conhecem antes de você encontrar Jesus Cristo. Importa quem você tem se tornado nele. A opinião dos outros a seu respeito não importa, se importe com a opinião dele. A palavra de Deus fala que ele que sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de bem e não de mal. Projeta, por favor, Isaías 55, 8. Ele é habilidoso demais. Ele vai saber tratar contigo. Você pode até falar assim, eu não consigo. Se submeta à vontade dele. Se submeta ao processo. Se submeta ao processo. Não seja visto com a palavra de Deus como homens de dura serviço. Se quebrante na presença do Senhor.
Porque no fim das contas, eu e você não somos nada, somos barro. E só pela nossa formação em barro não valemos nada. Mas quando Jesus derrama conteúdo, aí a gente vale. Olha o que está em Isaías 55:8. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se submeta à vontade do Senhor nessa manhã. Jeremias 29:11. Porque somente eu conheço os planos que determinei a teu respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. O plano de Deus para a tua vida, de repente, não é o que tu traçou até agora. E para você chegar onde Jesus Cristo quer, você vai precisar ser quebrado e moldado pelo oleiro. Deixa o oleiro te tocar hoje. Deixa as mãos úmidas do oleiro tocar o teu barro. Deixa as mãos habilidosas do oleiro tirar as pedras que vão te fazer rachar na caminhada. Deixa as mãos habilidosas do oleiro dar a forma que Ele quer para você, para que o chamado, o propósito e o destino se cumpram. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Conhecimento demais a respeito disso, sem poder de Deus, te faz uma pessoa incompleta. Só buscar os dons, sem conhecimento, te faz uma pessoa incompleta, imatura. Jesus Cristo está chamando a gente para um outro nível. Não dá mais para brincar. Nós precisamos ir para a mão do oleiro e nos submeter ao processo. Sabe? Quando a gente se olha pela ótica humana, nós não entendemos como Jesus Cristo ainda assim nos ama. Quando nós olhamos pela ótica humana e pelos nossos pecados, e pelos nossos erros, pela nossa caminhada, pela nossa história, pelos frutos que nós damos, a gente às vezes não consegue entender como Jesus Cristo consegue achar valor em nós. E a resposta para isso é muito simples, realmente não há valor. Só há valor em nós quando somos encontrados por Ele. E aí o que um dia foi vaso de desonra e vaso de ira é transformado em vaso de honra. Deixa eu te falar uma coisa, não há nenhuma menção na Bíblia sobre vasos ornamentais. Não tem. Me corrija se eu estiver errado, pastor. Não tem. O que importa não é a beleza do vaso, é o que ele carrega. E Jesus Cristo está te chamando hoje, nessa manhã, para trocar teu conteúdo. Deus está te chamando hoje para se tornar um vaso de honra. E isso não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Porque Ele te ama tanto, 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 que Ele quer te colocar no lugar certo. Nós cantamos uma música que fala sobre troque as coisas de lugar, a casa é sua. E eu adoro essa música. E o vaso não escolhe onde é colocado. Quem escolhe onde o vaso é colocado é o dono da casa. Então, meu querido, procure o chamado, procure o propósito, procure entender. Porque muitas vezes você está indo na direção errada. E quando você vai na direção errada, você perde tempo. Às vezes você acha que Deus vai te levar a pregar às nações. E às vezes Deus quer que você trabalhe no ministério infantil na sua igreja local. Às vezes você acha que Deus não vai te levar nenhum com o seu instrumento. E às vezes Deus quer te levar às nações. Porque a nossa única função é ser vaso. Aonde Ele vai nos colocar. E o que Ele vai derramar sobre nossas vidas é com Ele. A palavra de Deus fala que quando nós ainda não éramos nem uma substância, quando éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já havia contado nossos dias, Ele já sabia tudo que aconteceria, Ele já tinha traçado o plano. E por que eu e você temos insistido em viver um plano que não é o dele? Viver o Evangelho é simples,
Porque Jesus Cristo é simples. Difícil é viver uma vida de mentira, onde no seu trabalho você é uma pessoa, na rede social você é outra, em casa você é outra. Isso é difícil. E eu sei porque eu vivi isso. Como muitos aqui. Mas deixa eu te falar. Sobre a ótica humana, Davi era um adúltero e assassino. Mas Deus olhou para ele e achou um coração. Um homem segundo o coração do Pai. Se você olhar para Abraão, ele foi cafetão de Sara. Por mais de uma vez. Mas foi ali que Deus estabeleceu uma nação. Promessas. Não importa como você se enxerga ou como as pessoas te enxergam. Importa como Deus te olha. Importa o destino que Ele quer dar para você. Deixa eu te falar uma outra coisa. Dentro de um processo na olaria, depois que o vaso é moldado, ele vai para a secagem e ali ele tem cara de vaso, jeito de vaso, cheiro de vaso. Mas se ele for usado, ele racha. Por isso a importância da gente se submeter ao processo completo e deixar Deus agir. Porque se você for se dispor a ser usado, ou forçar uma barra para ser usado, sem estar pronto, você vai rachar. E talvez até se magoe com o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. O não do teu discipulador na tua vida pode ser a maior resposta de Deus para você. O não do teu pastor pode ser o maior processo de aprendizado para você. Submeta ao processo. Jesus Cristo tem falado com a nossa liderança, tem falado com as pessoas que são discipuladores, que têm submetido a Jesus Cristo, submetido ao processo. E nós queremos fazer com que todos sejam vasos usados, mas prontos. Depois que Jesus Cristo, depois que o oleiro trabalha o vaso, ele coloca no forno. E o forno está do lado de cá. Deixa a roda ali, o forno está do lado de cá. Quando Jesus Cristo pega e coloca o vaso no forno, ali ele aparentemente tira a mão. E ele vai e se afasta. Ali é o teu processo. Que muitas vezes vai compreender um silêncio de Deus para a tua vida. Mas o silêncio de Deus para a nossa vida, às vezes, é o que nos atrai a Ele. E deixa eu te falar, não dependa única e exclusivamente de um profeta do Senhor para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo no teu secreto, Deus quer falar contigo andando no teu carro, no teu trânsito, Deus quer falar contigo no dia a dia, nas pequenas coisas. Não terceirize o teu relacionamento com Deus. Teu pastor, teu discipulador não vai te levar para o céu. Sua esposa, que é uma mulher de oração, não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o descer a casa do oleiro, é Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e vai me buscar em secreto. É isso que vai determinar. Não terceirize. Primeira vez que o relacionamento com Deus foi terceirizado, remete a Moisés. Moisés fala assim, Deus está perguntando se vocês querem ser a minha geração de profetas. Minha geração de profetas. E aí o povo olha e fala assim, não, Moisés, vai lá. Sobe você. Ali foi a primeira vez que o povo de Deus terceirizou um relacionamento. Não terceirize seu relacionamento com Deus. Seu discipulador é a tua cobertura, te orienta. Mas o teu relacionamento com Deus, esse é o que define quem você é. Não deixe que o Moisés suba no teu lugar. Porque a mesma revelação que Deus deu para Moisés, Ele poderia ter dado para toda aquela geração. Consegue entender? A profundidade do que Deus está trazendo para a gente nessa manhã. A respeito de como Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. E deixa eu te dizer, por mais que você esteja no forno e se ache esquecido, Ele está aqui, marcando o tempo. Porque se Ele tirar o vaso do forno antes, o vaso racha.
Se ele tirar o vaso do forno antes, ele não suporta o uso. E sabe por que que o forno ele está no processo da olaria? Para selar toda a estrutura do vaso. Se eu uso um vaso sem ir ao forno, o que eu colocar nele penetra na estrutura do vaso. Ele adere. Só que a palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então o forno é para que a gente descubra que tudo que ele vai fazer com o vaso pronto é para a honra e glória dele. E que não tem nada a ver com a gente. Porque sem ele, eu e você somos barro. Muito obrigado, Deus, porque um dia você nos fez de barro e soprou fôlego de vida sobre nossas vidas. E nos deu destino, chamado, propósito, identidade. A diferença entre eu e você e um vaso de barro é fôlego de vida. Soprado por Deus nas nossas narinas. Eu estou te falando isso para que você entenda que eu e você, sozinhos, não temos valor. Nenhum. Jesus Cristo passou pelo forno. Jesus Cristo ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele foi batizado por João Batista, aquele que o pré-anunciou. Depois do batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Está sendo provado? Fique tranquilo, é forno. As pessoas estão dizendo não é vaso, é forno. As pessoas estão falando vai rachar, é forno, é processo. Quando Jesus Cristo vence no deserto, que é lugar de aprendizado e aprovação, ali o ministério dele se inicia. E o fim do ministério ali, terreno na cruz, teve um início ali naquele forno do deserto, onde ele foi aprovado. Submeta-se ao processo. Deixe Jesus Cristo tirar as impurezas da tua vida, deixe Jesus Cristo levar você ao forno. Deixe ser colocado sobre as rodas e ser tratado por Ele. Jesus Cristo tem cura para você nessa manhã. Jesus Cristo tem destino para você. Jesus Cristo está trocando conteúdos de vasos aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Eu pedi algo novo de Deus para a minha vida quando estava trabalhando esse texto. Eu falei assim, Deus, eu nem pastor sou. Sou um diácono, líder de célula, soldado raso. E aí você me manda falar sobre esse texto que tantos excelentes pregadores trataram. Deus, o que eu teria de novo para trazer à igreja? E aí, numa madrugada, Deus me acorda 4 horas da manhã e me dá 2 passagens bíblicas. Uma está lá em 2 Reis. Eu quero ler com vocês. 4, de 1 a 7. Fala sobre a história de uma viúva. O marido dela morreu. Eles tinham dívidas. Iam levar um dos filhos dela em pagamento. E essa mulher vai a Eliseu. E eu vou parar de dar spoiler. Vamos ler o texto. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, seu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vaso. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que foram cheias as vasilhas. E disse seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há vasilha alguma. Então o azeite parou. E quando eu li esse texto, eu falava: Deus, o que tu quer falar comigo sobre esse texto? Ele falou: meu filho, botija é vaso, é barro. Deus, e o que mais? O vaso é um ambiente de milagre e provisão. Deus fez de um pouco de azeite numa botija, muito azeite em muitas botijas. E aí eu volto em Jeremias. Por mais que você se ache pequeno e imaturo, Deus vai derramar azeite sobre a tua cabeça para ser provisão na vida de outras pessoas. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ministério. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de coisas eternas. Deus vai derramar tanto azeite sobre a tua casa, que enquanto Deus não parar de mandar outros vasos para você ser instrumento de Deus para encher, o azeite não vai parar. Mas o mais gostoso disso é que além dela ter azeite em outros vasos, o dela ficou conservado. Então, um vaso é um ambiente de milagre e provisão. Seguir a Cristo talvez faça você perder o seu emprego. Talvez faça você romper relacionamentos. Talvez faça você não ter honra na sua própria casa. Ainda assim, a provisão de Jesus Cristo vai se instalar sobre a sua vida. E você encontrará nele a provisão para todos os teus sentimentos. E você não vai parar. Você vai prosseguir. E enquanto tiverem botijas a serem cheias, Deus vai continuar derramando sobre a sua vida. Amém? Deus me trouxe uma outra passagem, bodas de Caná, o primeiro milagre que Jesus fez. Eu não vou ler o texto que já está avançando na hora. Jesus Cristo vai a um casamento. Isso quer dizer uma coisa para a gente: Jesus Cristo gosta de ambientes de alegria. Jesus gosta de celebrar conosco as nossas conquistas. Mas no meio desse casamento, o vinho se acaba. Naquela época, os casamentos duravam muitos dias. E era uma situação muito constrangedora para a família não ter vinho. E aí Maria vai a Jesus e fala: Jesus, faz alguma coisa. E aí ele fala assim: mulher, não é chegada a minha hora. Sabe por quê? A pastora Márcia falou isso. Que vaso aquela mulher. Chamo de pastora Márcia porque o pastor Robson é pastor. Mas ela é uma com ele. Pastora Márcia. É a forma como eu penso. Assim como doutora Angélica. Pastora Angélica. Pastora Flavinha. Porque sem essas mulheres ao lado do ministério deles não seria o mesmo. E ele fala assim: mande os homens encherem as talhas. Talha é vaso de barro também. O que eu quero te dizer? Algo que a pastora Márcia ministrou para a gente quando ela veio aqui. Tem uma parte do milagre que compete a mim e a você fazer. O que você pode fazer, o que está ao teu alcance, Deus não vai descer do céu para fazer, porque isso é teu. Ele entra no sobrenatural. Quando as tuas forças se esvaem, quando não há nada que naturalmente você pode fazer, Ele entra. E depois que as talhas estão cheias, Jesus transforma a água em vinho. Mais um texto onde Jesus nos mostra que o vaso, estes vasos, são ambientes de transformação, milagre e alegria. Se viver o Evangelho está pesado demais para você e você não tem alegria nele, você está vivendo o Evangelho da forma errada. O jugo é leve, o fardo é suave. Se está pesado demais, está errado. Troca com Ele. Eu fui ministrado sobre isso. Teve um dia que teve um congresso aqui na igreja. Eu estava muito mal. Sabe um vaso quando dá uma rachadinha? Tinha um trincado assim, ó. E eu passei aquele congresso inteiro chorando.
E não era um choro de adoração como vocês costumam ver. Era um choro de profunda tristeza, porque eu tinha desagradado a meu Deus. E eu não me sentia digno de estar ali, com um baixo na mão. E aí, no último dia desse congresso, Deus usou um irmão que eu amo demais, de uma forma que eu nunca tinha visto. E esse homem subiu, ele veio até mim, e ele falava assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve. E ele passava as mãos nas minhas costas, como se ele estivesse tirando aquilo de mim. Um ato profético. Depois daquele dia, nunca mais eu tive acusação sobre aquilo. Jesus Cristo me libertou. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu já estou no processo de voltar a encontrar Jesus Cristo há 4 anos, mas mesmo assim, às vezes o vaso racha. E todas as vezes que o vaso racha, tem um oleiro trabalhando sobre as rodas, fazendo algo novo, não remendando, colocando no forno e falando: vai agora, vamos ver se agora dá certo. Jesus Cristo quer mudar a nossa história. Jesus Cristo quer que ao longo do processo, todos nós saímos aprovados. Respeite o processo. Por mais que pareça que as pessoas não estão lembrando de você, por mais que pareça que o teu sacrifício não é uma palavra boa. Por mais que pareça que a tua busca por Deus não está sendo reconhecida publicamente, esse dia chegará. Mas submeta-se ao processo. Se você se submeter ao processo, eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, você estará debaixo de um dos 5 ministérios. Uns para apóstolos, mestres, pastores, profetas. Mas se você não se submeter ao processo, você vai viver uma vida de: começo a parecer vaso, sou desconstruído por Deus. Começo a parecer vaso, sou desconstruído por Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Mesmo no processo de reconstrução, Deus não para de olhar para você e falar: é vaso. Mas não parece, é vaso. Mas não tem cheiro, é vaso. Mas quebrou uma vez, quebrou 2, quebrou 3, é vaso. Permaneça. Se submeta ao processo, permaneça em Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo morar na sua vida, cara. Deixa Ele trocar o conteúdo que vai tirar você de uma situação de vaso de desonra e trazer você para uma situação de vaso de honra. É por isso que a palavra de Deus fala para a gente em 2 Coríntios 4:7. E por aqui eu vou terminando. Mas eu quero ler esse texto com você. Posso caminhar? Estamos juntos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Glória a Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Jesus Cristo está te tirando de um ambiente de morte para um ambiente de vida. Jesus Cristo está te tirando de um lugar onde você não tem honra, onde seus vasos se quebrou, para te levar para um lugar onde o processo será concluído. E no dia que você estiver vivendo na plenitude o seu chamado, o seu propósito, o seu destino, desenvolvendo os ministérios que Deus tem para você, fazendo com que o reino avance, fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor, não se esqueça, você continua sendo vaso de barro. E não há glória nenhuma em você. A glória é de quem deposita o conteúdo. A glória é dele. Amém? Eu queria pedir permissão do pastor para
orar por vocês. Existe algo acontecendo aqui. Eu tive muito medo de ministrar essa palavra, por me achar pequeno demais. E muito medo porque já vi excelentes palavras sendo pregadas a respeito desse texto. E tive muito medo de, no afã de trazer algo novo, falar algo que não tivesse de encontro com a palavra. Mas assim como Jeremias, Deus fez com Jeremias, Ele me deu uma palavra por pelo menos 2 vezes, que estava lá em Jeremias 1:9, onde Ele falava que pela minha boca sairiam as palavras dEle. E isso me encorajou a trazer essa palavra para a nossa igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus Cristo mandou você ir, vá. Porque quando Jeremias estava lá, em todo o ministério dele, ele não se casou, ele não teve filhos, viveu uma vida solitária, chegou a pedir morte. Chorava pelo povo, porque o povo não entendia. Mas em momento nenhum ele foi desamparado. Por mais que teu processo esteja sendo doloroso, existe um oleiro trabalhando para que um vaso de honra seja moldado. E eu queria orar por você que chegou aqui hoje em cacos, com rachaduras, por você que nem barro é, que ainda é só pó. Jesus ainda não começou a trabalhar. Quero orar por você também que já está no forno, quase saindo para voar. Se você foi impactado por essa palavra, se Deus mexeu nos vergalhões da tua alma, e se você quer uma mudança de vida, eu queria te chamar para vir aqui à frente. E eu queria pedir para os nossos pastores subirem aqui e ungir a vida de cada um de vocês. Porque o que Deus opera hoje na minha vida começa nesses homens. E eu quero que vocês vejam mais uma coisa. Vocês podem perceber que, independente de quem suba aqui, Deus continua trazendo coisas novas. E Deus continua fazendo. Porque todos nós, independente de sermos pastores ou servos, soldados rasos, somos vasos. E Jesus Cristo coloca o vaso aonde Ele quer. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa noite, nessa manhã. E eu te peço, Deus, que Tu entre, Senhor, nos vergalhões das almas desses meus irmãos e amigos, Pai. Senhor, que eles entendam, Senhor, que é necessário descer à casa do oleiro para ser moldado por Ele. Que eles entendam, Deus, que sem se submeter ao processo, nós nunca chegaremos, Senhor, ao plano que Tu criou para nós, Deus. Deus, mas eu creio, Senhor, que como no começo desse capítulo que nós lemos, eles se levantaram e desceram à casa do oleiro nesse momento, Deus. E além de ver o oleiro trabalhar, estão sentindo o oleiro trabalhar. Porque Tu trabalha no silêncio, Deus. Porque na olaria não tem barulho, Deus, mas Você continua trabalhando, Pai. Deus, molda. Espírito Santo de Deus, tira o que não presta, Deus, troca o conteúdo, Senhor. Nos faz suportar a temperatura do forno, Deus. Que nós possamos ser tocados, Senhor, que nós possamos sair daqui essa noite, dessa manhã, aprovados por Ti, Deus. Deus, eu Te peço, Senhor, derrame azeite sobre nossas vidas, Pai. Derrame azeite, Senhor, para que haja provisão sobre as nossas vidas, Deus. Mas derrame vinho também para que haja alegria em Te servir, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre que Tu está fazendo, Deus. Muito obrigado pelo mover, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Você atua de formas diferentes, Deus. Ora na tempestade, ora no vento suave, Deus. E hoje Você tem nos tratado, Senhor, sobre um vento suave, sobre um sopro suave, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje Você tem soprado novamente fôlego de vida em nossas narinas, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos em Ti tudo o que precisamos, Pai. Muito obrigado por esse momento, Deus. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade de Te servir. Amém.
Dá-me um coração igual ao teu.